que você pensa sobre transformação? Eu tenho pensado um pouco sobre isso, aconteceu uma situação interessante comigo e me fez refletir bastante sobre esse tema. Eu precisei sair de casa com as devidas precauções, né, nesse momento aí de isolamento social, mas eu precisei sair e estava voltando para casa de carro, né, quando eu parei no semáforo. E eu percebi que do meu lado tinha um carro que estava com a ré ligada, esperando um espaço, né, entre os carros para ele poder passar. Quando eu olhei, não tinha nenhum carro atrás de mim, eu olhei pelo retrovisor. Então eu dei uma ré no meu carro para criar esse espaço, né, para ajudar a criar esse espaço para a manobra do outro que estava precisando sair. O sinal estava fechado. E aí, o que aconteceu? O carro manobrou e ele parou do meu lado. Quando eu olhei, era um homem, ele olhou para mim e falou assim: "Você é daqui de Berlândia?" E eu respondi para ele: "Sou." Quer dizer, eu não nasci aqui, mas eu me considero mineira, sou de Uberlândia. Aí ele falou pra mim: "É, porque aqui em Uberlândia as pessoas não costumam fazer isso." Eu achei um pouco ruim a fala dele, mas eu achei muito interessante, porque aí eu falei pra ele: mano, eu acho que a gente tá na vida pra ajudar uns aos outros, né?" Eu ri, ele riu, a gente tava de máscara, mas eu sei que a gente riu. E ele seguiu o caminho dele, eu segui o meu. Eu achei um pouco ruim o que ele falou, mas foi muito interessante, porque no dia de hoje, inclusive, eu estava me lembrando que há uns 20 e poucos anos atrás, mais ou menos, eu estava com um crush, né? Um namorado, e a gente foi visitar um casal de amigos dele que tinha mudado para Uberlândia. E, além de nós, dos dois casais, tinha um outro amigo também. E aí, esse casal tava chegando em Uberlândia e eles perguntaram: "E aí, o que vocês acham de Uberlândia? Como é que é a cidade?" E naquele momento eu estava justamente numa situação de achar que Uberlândia era muito ruim. E eu falei: "Nossa, aqui não acontece nada, não tem nada de diferente nessa cidade. Essa cidade é muito ruim." Foi a expressão que eu fiz naquele momento, né? Meu namorado, a mesma coisa. E quando a gente saiu da casa desses amigos, o outro amigo que estava com a gente falou: "Nossa, vocês estão muito negativos. Poxa vida, eles acabaram de chegar em Uberlândia, vocês já estão aí, né, com esse olhar aí tão para baixo de vocês, credo, né?" Deu esse feedback para nós. Muito bem, a vida seguiu. Eu reconheço que aquele momento de incômodo que eu sentia com a cidade naquela época, um pouco tempo depois me levou a fazer a conexão com o grupo Pontapé de Teatro, que eu estou há 25 anos, né, e que eu posso dizer que há 25 anos vem buscando desenvolver um panorama cultural na cidade, que era algo das coisas que eu me incomodava naquele momento. Mas nesse sentido, né, e para um pouquinho além disso, eu pude perceber essa transformação do meu olhar, né? Porque quando ele falou, eu achei ruim ele dizer que as pessoas de Uberlândia não colaboram umas com as outras, né? Assim, me senti defensora desse lugar, né? Das pessoas que, na verdade, colaboram, sim. E foi interessante porque eu adentrei um pouco mais na minha conexão com o assunto. Porque justamente no momento em que eu estava parando o carro no semáforo e que eu observei que ele queria fazer a manobra, eu estava pensando na minha mãe. Minha mãe não está mais aqui no nosso plano, ela já voltou para casa do pai. E eu estava pensando no tanto que minha mãe era generosa, como ela assim, tinha prazer em facilitar, né, a vida dos outros, como ela tinha prazer em tornar mais acessível, como ela tinha prazer em tornar mais leve, como ela tinha prazer em abrir espaços, né? E depois, assim, sem muito pensar no que eu estava fazendo, eu percebi que foi esse lugar, né, que eu pude acessar quando eu dei uma ré para que ele pudesse manobrar. Mas isso ainda me levou a um outro pensamento que eu acho muito bacana, que eu sigo um mentor nessa área de desenvolvimento pessoal, que é o Jerônimo Temel, e que fica a dica aí, né, para quem quiser ouvir palavras muito legais. E o Jerônimo fala uma coisa muito bacana, ele fala o seguinte, que a gente cria a nossa realidade. Então, que assim, aquilo que eu vejo, né, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, é o que cria a minha realidade. E a transformação que eu estou querendo dizer é justamente essa transformação da nossa própria realidade.
Porque lá há 20 e tantos anos atrás, quando eu vivia numa Uberlândia que não era possível para mim, né, uma Uberlândia onde as coisas não aconteciam, uma cidade onde as coisas não aconteciam, eu resolvi fazer uma caminhada, né? E hoje, ao dar ré para uma pessoa entrar na minha frente, para na verdade facilitar uma acomodação num ambiente social, me fez ver que todos nós somos agentes da nossa realidade. Então, estou refletindo sobre isso. Transformação para mim é ser agente da nossa própria realidade.